Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o tema é regressão de vidas passadas fora do corpo. Quem vai falar com a gente é o Saulo Calderon e, antes de começar o vídeo, se você tem interesse em cursos gratuitos, dá uma olhada no link do primeiro comentário desse vídeo, pois já temos vários cursos gratuitos para você. Cadastra lá seu e-mail e recebe os links diretamente. Mas não vi esse vídeo ainda, estou bem curioso, vem comigo. Eu queria saber o seguinte, a técnica de apometria ou a própria regressão Certo. tem alguma relação com projeção astral? Olha, eu participei de forma mais ou menos não assídua de algumas sessões de apometria. Tá? A apometria, ela tem uma correlação, mas após observações, eu fui observar. A minha opinião é que ela acontece no sistema energético. Como assim? A projeção da consciência não está limitado à projeção astral, que é essa que a gente está tanto falando hoje. Ela também acontece no sistema energético. Quer dizer, a clarividência é a capacidade de você expandir. Temos a clarividência viajoura, tá? Que é quando você expande as suas energias e enxerga a distância. E existe outra coisa que acontece ainda. Os mentores fazem isso até com a gente saindo do corpo. Eu não me pergunte como que eles fazem isso. Você está deitado na sua cama, eles jogam um tipo de um dome em cima de você assim. Então você já não está mais na sua cama. Você levanta na sua cama já em outro lugar. Isso aconteceu várias vezes comigo. E às vezes até pessoas... Uma vez tivemos um encontro, foi numa dessas tentativas de chegadas a Fernando de Noronha, era Fernando de Noronha do Atol. Nós tivemos um encontro. Isso tem no meu canal, comprovações de experiência. Essa outra pessoa, foram várias pessoas, ela que fala isso, tá? Ela foi me buscar como se eu estivesse em casa. Na verdade, eu estava na minha cama, mas já estava lá em Fernando de Noronha. A minha cama estava projetada lá dentro. Então, o que eu acho que acontece na apometria? Ou você tem a expansão do sistema energético, e com isso todas as pessoas na mesa conseguem ver, mesmo não estando dormindo, aí sim é possível. Porque a projeção astral, quase que obrigatoriamente, você tem que estar em estado abaixo de alfa, em teta, para poder sair do corpo. Porque o corpo astral não sai enquanto não tem as ondas cerebrais baixas. Ele não sai, é um processo de automatismo. Por isso que a apometria não acontece, não é projeção astral que acontece ali. Ou é projeção energética. Não pense que é limitado. Na consciência ela consegue qualquer coisa do mesmo jeito. A projeção astral é um veículo só, ou projeção mental mesmo. Eu acho que é mais energética porque acontece com todo mundo da mesa. Todo mundo da mesa passa a começar a ver a mesma coisa durante uma indução de uma apometria, tá? A questão da regressão, a consciência, você teve uma experiência, por exemplo, no passado, eu tive também. Eu nunca expliquei aquilo e por isso que eu acho que você tem que se conectar a uma coisa para ter a experiência. Eu fui fazer uma prova de transferência na UNOeste, em Guarujá. Não fui para lá, passei, mas não fui. Porque ia ficar lá longe, que não faria sentido, mas eu fui. Tinha feito a matrícula, eu fui fazer. Quando eu fui para lá, eu passei por São Vicente, passei por Santos, local onde nos meus anos 80, 85 eu vivi na minha infância. E aquilo me mexeu bastante assim com os anos 80, aquilo foi bem forte, nostálgico. Naquele dia eu tive uma experiência estranha. Eu saí do corpo com muita lucidez, a mesma lucidez normal de uma projeção astral, mediana, mas lúcido. E comecei, quando eu passei, eu estava nos anos 80. Os carros eram antigos, Escort, Del Rey, Passat, Corcel, as casas, os shoppings, todas as construções, os semáforos, tudo é diferente. Eu estava tão lúcido, que eu passei voando, eu vi uma pessoa no chão, eu pousei, parei na frente dela, você está me vendo? Ele, estou me vendo, então você é um espírito. Me explique que ano que nós estamos. Ele, em 1984. Mas vocês estamos em 84? Você está em 84, porque eu vim do futuro, cara. Eu falei para ele. Então você vai comigo num lugar, porque eu tenho certeza. Eu peguei ele voando, levei ele voando para dentro de um shopping e comecei a ver as lojas antigas. Cara, eu voltei no tempo, eu não sei como, ou eu fui para algum lugar meio louco. Eu não me pergunte como. Então, assim, a projeção astral faz isso. Ela tem alguma coisa de quebra de tempo. E para frente também. Eu não sei se vai ter aqui alguma pessoa assistindo. Eu estava na praia de Acaú, primeira praia da Paraíba. Gravava na praia e tal. E eu tive uma experiência extracorpórea. Eu falei ao vivo isso. Eu fui gravado ao vivo. Pessoal, eu tive uma experiência essa noite. Se alguém tiver aqui, assistiu isso aí, fala. Porque não tem... Cara, eu prefiro ser até simples do que mentir. Isso é uma coisa incrível. Eu falei, se alguém estiver lá, confirma aqui, eu estive lá, só para as pessoas poderem ler. Eu vi você falando isso. Eu falei, eu saí do corpo,
E eu vi uma pessoa aqui de Recife, próxima, morrendo. Eu vi ela saindo carregada do quarto, perfeitamente, estava lúcido, eu vendo. Ela estava carregando, indo para o hospital. Ao redor dela, tinha espíritos que já tinham desencarnado da mesma família. Eu acho que vai morrer eu não sabia até quem era. Eu errei a pessoa. Por quê? Lembra do animismo? Uhum. Eu errei a pessoa. Cara, 5 dias antes isso. 5 dias depois aconteceu exatamente igual. Isso é comprovado, cara. Aqui, ó, o Matheus falando, eu vi. Ela tava lá. Cara, eu falei depois isso. Como que eu quebrei o espaço e tempo, Edu? Como, Ale? Edu. Inclusive, quando a gente faz algum tipo de experiência fora do corpo, como é muito comum na própria EQM, na experiência de quase morte, que a pessoa se vê literalmente num estado sem... Imagina só, você está num estado sem tempo. Você sai do corpo e o tempo para. O tempo é muito relativo. E o que nem ele falou, ele teve um caso, uma pré-cognição, que antigamente chamava de premonição. Mas imagina você acessar uma cena, um desfecho, um acontecimento que não aconteceu ainda. Você está no efeito antes da causa. Diferente, mas real. O fenômeno da retrocognição, ou da regressão, como se chamava antigamente. Você vai até um evento que já aconteceu, num local diferente, passado, e então essas questões temporais, elas são de fato bem complexas. E o que ele colocou são experiências... O Saulo é bom que ele tem muita experiência, né, muito didática. Está muito legal, vamos continuar. Ale, o Edu, Ale, como que eu quebrei o espaço e tempo? Porque eu acho que eu talvez tenha havido uma ligação com o Edu. Ah, claro. Ele Mas tá brincadeira. assistindo. Mas como que eu quebrei o espaço? Como, velho? 5 dias. Como que eu fiz isso? Eu não sei dizer. A consciência faz isso. Por isso que eu acho que as pessoas conseguem mesmo. Elas veem tsunami que estão para acontecer, ela vê alguém que está para morrer, elas são avisadas. E não é espírito que fala nem sempre. Isso. É a própria pessoa que vê. Daí que vem as pessoas que conseguem ler mesmo tarô, mão, búzios, borra de café. Isso é uma habilidade espiritual nossa. Eu não sei como que ela funciona, para algumas pessoas parece ser mais forte. Então a regressão, não só a regressão, como a pré-cognição são realidades na projeção astral. Maravilhoso. Eu queria te perguntar uma coisa, você pincelou no começo do programa a indução por anestesia. O que acontece? A minha projeção astral mais absurda, assim, avassaladora, eu tive numa cirurgia que eu fiz ano passado, eu acho, nem sei mais, que eu tive que fazer uma reconstrução, eu tive que tirar uns pinos de aço que eu tinha. Essa cirurgia durou 9 horas. E eu tive uma projeção astral absurda em que eu encontrei alienígenas, eles me mostraram o início do universo, me ensinaram um monte de coisa, mostraram como é que funciona um motor gravitacional, como é que funcionam as espécies. Uau. A sensação que eu tive foi que eu fiquei ali dias. É isso mesmo. Conversando com esses alienígenas, é uma loucura. Aí, tanto que quando eu acordei, eu falei, mas eu achei até estranho existir ainda essa realidade. Tipo, eu tinha ficado tanto tempo lá na projeção astral que eu falei, mas essa realidade ainda existe? Sabe, me deu esse negócio. E aí, eu fui pesquisar, eu olhei no prontuário médico para ver qual foi o tipo de anestesia usada nessa minha cirurgia. Daí, tinha lá um nome, lá, não lembro qual. E aí eu pesquisei na internet sobre essa anestesia no Google. E aí estava escrito lá que essa anestesia ela causa alucinações, vivências psíquicas misteriosas, não sei o que lá. Aí, né, obviamente, porque o que acontece? Eu fiz uma live aqui contando essa história que eu encontrei os alienígenas. Certo. E aí eu falei, olha, eu posso ter encontrado alienígenas, né, dentro da minha transferência de consciência, ou pode ter sido só um efeito louco da anestesia, né? Eu falei, pode ser também. Na verdade, eu falei numa live. Ela vai pegar a questão anímica sua, né? Provavelmente vai misturar. Mas você chegou a algum porém disso? Ou só foi a dúvida? Algum porém? Assim, a dúvida é se a anestesia tinha o poder de fazer alguma coisa assim? Não, a dúvida é se a anestesia... Porque quando eu pesquisei, estava escrito lá, nos processos da anestesia, estava escrito, essa anestesia provoca... Alucinações e experiências cognitivas enquanto o paciente está dormindo. Tá escrito lá. A minha pergunta é, seria ético ou antiético
usar essa anestesia ou anestesias ou induzir pessoas ao coma, porque mais ou menos, eu imagino, eu fiquei anestesiado durante 8 horas, é como se fosse um mini coma induzido. Você é médico, você sabe, que vai virar médico. Seria possível utilizar esses mecanismos químicos, como por exemplo anestesia geral, para tentar estudar a projeção astral? As coisas têm efeitos adversos, né? No caso, não chega a ser colaterais, que não foram ruins, né? Mas tem efeitos adversos. Sim. Não dá para saber, por exemplo, o cérebro como máquina, ele tem sistemas, ele tem o sistema motor, o sistema córtex pré-frontal, ele tem o sistema do hipocampo, o sistema de gravação, né, o sistema de circuito de papéis, ele tem todo o sistema dele de funcionamento. Cada tipo de anestésico vai funcionar bloqueando determinadas áreas. Pode ser que ele bloqueie uma determinada área e não bloqueie totalmente o córtex pré-frontal, uma parte dele, que deixe você suficiente. Ou, por exemplo, os equipamentos de treinamento de, sei lá, lembrança de sonhos, são todos esses que estimulam o córtex pré-frontal, para você ficar. Então pode ser que ele eu não acho que existe um processo antiético, a não ser que já haja um estudo, e nesse estudo eles percebam que aquilo pode levar a algum tipo de alucinação, mas aquilo é só um efeito não necessariamente negativo. Mas vê que interessante. Olha que isso que é interessante. Você teve uma experiência que a gente pode chegar e falar, não, essa experiência não é projetiva, é uma experiência de reação adversa de uma determinada anestesia. Mas perceba, o que caracterizaria você conseguir rememorar uma coisa? Porque a gente tem muita coisa que a gente não lembra. Tem coisas que você não tinha formação completa do seu sistema hipocampo, você não consegue lembrar de coisas que você fez como bebê, por exemplo. Mas, de repente, você passou por um processo onde você deixou o seu corpo numa capacidade de processamento mínimo, não é totalmente lúcido, mas de processamento mínimo. E isso daria a entender que ele teria a capacidade de, como máquina, trazer a rememoração de algum outro lugar. Embaralhada, provavelmente. Vai embaralhar. Tudo vai embaralhar. Lembra do animismo? É quanto de você está na mensagem. Então, isso é preciso de um estudo mais a fundo, né? Verificar a substância, verificar exatamente o que o fármaco fez, né? Qual foi o que ele faz, por que chega. Depois eu queria até saber se você souber o nome, para a gente pesquisar isso junto. Eu acho que eu lembro que eu pesquisei, porque eu tava escrito lá no indução anestésica por medicamento tal. Tava lá na ficha de pós-cirurgia, alguma coisa assim. E aí eu pesquisei. E aí tinha isso lá. Agora, é importante dizer o seguinte, nesses casos, especialmente na experiência de quase morte, não é em função do anestésico. Alguém pode já falar, então já descobri, quem tem quase morte é por causa do anestésico. Não. Tem gente que tem a quase morte, não chega nem no hospital, está em casa, passou mal, teve uma parada cardíaca, nem foi anestesiada, teve a quase morte, volta. Outra coisa, já se percebeu que os medicamentos, incluindo anestésicos, pioram as experiências de quase morte. Então, não seja simplista ou simplório de achar que descobrimos o segredo de tudo. Não. Mas, agora esse papel, assim, qual anestésico pode estimular mais ou menos, isso também eu não conheço. Até fiquei muito interessado também em saber qual é o nome desse anestésico, até para ver qual o impacto que tem nas pessoas como um todo. E se essa alucinação é de fato alguma coisa... Porque a alucinação ela não é coerente, ela não tem esse negócio de eu vi ETs, vi o início do universo, que nem ele falou, isso é muito profundo. A alucinação são coisas assim, é quase um estado febril. Sabe quando você tem aquela febre, acontece um monte de coisa nada a ver, e você fica delirando e vai do nada para lugar nenhum? Isso é o estado de alucinação. Mas toda a coerência que ele teve, eu duvido que o Ale teve foi alucinação. Obviamente, para mim, foi um caso profundo de saída do corpo, com certeza. Mas vamos lá, tá muito legal. Porque eu fiquei muito intrigado. Mas o que é mais interessante dessa história é que é o seguinte... eu supostamente aprendi coisas que eu nunca soube. Pois é, Olha lá, tem como isso ser alucinação? Você voltar com uma rememoração aprendendo coisas novas? Não dá. Não é alucinação, é o seu caso real. Viu que elas existiam, por exemplo? Como que você conseguiu? Por isso que é interessante, que tem gente que tem essas experiências e acessam coisas que não era para acessar. Você, por exemplo, você ficou desligado da região, mas você podia ter visto coisas na sala. Tem vários casos sim, na sala de cirurgia. Tem vários casos de pessoas que, por exemplo, tem casos assim, a pessoa tomou anestesia, estava em total, não tinha condição nenhuma de consciência. Ela sabia onde tinha caído a caneta do médico. É verdade.
O médico perdeu uma caneta de ouro na hora que ele tirou lá. Ela estava despreocupada, ela falou, eu vi, tá debaixo não sei de onde. Eu falei, como é que ela viu? Se caiu exatamente na hora que o médico entra depois e já está sedado o paciente. Ela não viu nada. Então, assim, provavelmente você não conseguiu trazer, mas você viu coisas, né? Uhum. E aí, eu aproveito e já emendo essa minha pergunta para perguntar para você quais comprovações você já teve. Cara, Boa. algumas. Eu tenho um vídeo, eu aconselho, ele é mais profundo, tá? Eu ligo para as pessoas, cara. Eu ligo nesse vídeo para vários, assim, teria que estar todo mundo mentindo. E é uma turma, eu ligo para uns 10, 15 pessoas. Por exemplo, comprovações que você vai tendo e algumas delas são incríveis. Eu vou contar duas. Eu estava tocando e estava viajando num ônibus. Eu era músico nessa época em Salvador, viajando para Remanso, sabe? Eu sou músico também, né? Estava indo para Remanso, sei lá, uma cidade do interior da Bahia. Eu saí do corpo. Bom esse nome, Remanso. Remanso, a novela Tieta foi gravada nesse lugar, inclusive, lá na canção, eu tocava lá. A Tieta do Agreste. Aí eu tava no ônibus, levantei fora do corpo no ônibus, tal. E isso eu tava meio que flutuando, aí um colega de músico toca, percussionista. Eu tecladista, ele percussionista. Ele me viu flutuando dentro do ônibus. Ele inconsciente. Mas ele alcançou algum nível de consciência quando ele fez isso. Esse Saulo me leva para voar desde criança que eu não vou. Cara, eu ligo pro Toca, tem vários... Cara, o Toca é um músico bom pra caramba, mas católico não praticante, nunca estudou essas coisas, ele morre de medo de falar dessas coisas, assim. Então, aí ele... eu levei ele pra voar, começamos a voar, ele com nas minhas mãos assim, até que ele sumiu das minhas mãos em pleno ar. Eu pensei, cara, ele voltou pro corpo, eu vou voltar também. Eu voltei pro corpo um tempo depois, dei um delay no meu retorno, que às vezes você pensa em voltar, o corpo não desperta de vez. Até que eu despertei, estava amanhecendo, estávamos na estrada, e eu não sabia onde que o Toca estava sentado. Eu levantei e comecei a ver, as pessoas estavam todas cobertas, com cobertor, né, um ar-condicionado, um ônibus leito, um ônibus da Águia Branca. Eu comecei a procurar, olhava um até que eu vi uma cadeira, eu não achei o Toca. Aí eu, ouvindo a conversa, eu abri a porta do motorista, ele estava conversando com um motorista chamado João Paulo. Eu falei, Toca, não fala nada. Silêncio. Você sonhou que estava voando. Cara, ele perdeu a cor, velho. Ele olhou pro motorista e falou assim, o que eu tava te falando agora? E tem mais. Não tava voando, fui eu que levei você para voar. Ele sabe, cara, ele perdeu a cor ali. Mas essa foi uma experiência. Dentro dessas, tem várias que tipo, com pessoas em conjunto, assim, que você... Como que dois cérebros? Eu sempre falo assim, eu saio do corpo, você sai também. Nós voltamos e falava, ó, você lembra disso? Eu não lembro. Você lembra quem você... Aí eu nem falo, conte você. Eu já fiz várias vezes. Aí você conta pra minha experiência, eu conto a minha... Às vezes a gente lembra da mesma coisa sob ângulos diferentes. Aí eu pergunto pra você, se não existe, se é tudo fruto do cérebro, como que o meu cérebro se comunicou com o seu? A gente precisa ver isso. Isso, cara, são diversas experiências assim. Diversas. Eu tive experiência, cara, de pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento. Que você sai e tem várias pequenas comprovações que você vai tendo também, como pequenas leituras. É porque tem alguns casos que são tão profundos. Por exemplo, tem um caso, eu morava em Recife. Tinha uma determinada família lá. Essas pessoas podem confirmar essas coisas também. Mas foi incrível. Essas pessoas sempre pediam para pegar, você me tira do corpo, você sai do corpo, você me tira. Aí um dia eu saí do corpo e cheguei no corredor, entrei no quarto delas. Eram 2 idosos. Aí eu peguei a esposa, tirei ela do corpo. Ela falou... Aí o marido falou, eu também quero ir. Aí eu peguei ele também tirei. Cara, eu vou dormir tarde, eu sou músico há muitos anos, eu sou programador, minha vida é dormir tarde. Eu durmo 3 horas da manhã, mas mesmo estudando. Uma hora mais limpa que eu vou dormir, mais cedo. Era mais 10 horas da manhã, o único da casa que estava dormindo era eu. Tava um bate-papo lá embaixo na sala, tal, até que eu abri a porta do quarto, segundo andar, silêncio. Silêncio danado, eu achei estranho, dava uma conversaiada. Eu fui descendo a escada, todas as pessoas estavam sentadas na casa inteira, já tinham contado a experiência toda. Sentado na mesa, eu falava, Saulo, você lembra? Eu falei, não falem. Eu peguei ela fora do corpo, aí todo mundo começou a gritar, não é possível. Eu falei, que vocês combinaram. Eu falei, não combinamos, velho. E ele falou que queria ir também, pronto, aí foi risadaria total, porque ele não lembrava de ter falado isso.
E ele nunca aceitou eu ter falado que queria também sair do corpo. Eu também quero ir. Então, isso, cara, isso é uma, duas experiências. Meu irmão, tirei meu irmão do corpo que nunca lembrava de nada, sabia de nada. Nunca tinha visto. Tirei do corpo, cheguei no corredor, ele lembra direitinho. Absolutamente. No outro dia ele ainda fica assim, Saulo, o que foi que você... Ele não sabia nem que tinha saído do corpo. Por que você entrou no meu quarto e me chamou de noite? Eu falei, eu não lhe chamei, eu tirei do quarto, levei você até o corredor. Na hora que eu falei para o Patrick, na hora que eu falei para você que você estava fora do corpo, você se assustou e não lembra dessa parte só. Aí tanto que ele perguntou para a pessoa na casa. Então, assim, a experiência extracorpórea pode até não ser comprovada, mas que tem alguma coisa se comunicando, existe. O cérebro, né? O que ele falou é o principal, é você ter a autocomprovação. Você passar pela experiência e dizer, agora eu sei que é real. Mas é impressionante esses casos que ele contou. Imagina, ele tira a pessoa fora do corpo, tal, quando ele encontra com o motorista, fala, ó, você sonhou que estava voando. E a pessoa, nossa, eu estava te contando isso agora, tal. Então, olha só, é por isso esses eventos são muito importantes para a gente ter uma noção real do que existe e do que não existe. Porque, olha só, mesmo o fato que ele falou da retrocognição, lá da volta ao passado, muita coisa que ele poderia ter visto, ele poderia comprovar depois, pesquisar e falar, peraí, essa loja aqui desse shopping existiu? Aquele carro, enfim, ver placas, você vai ver aquele ambiente, volta à confirmação, ver fotos, ter as fotos antigas dessa rua, dessa praça, e você vai checar se o que você viu é condizente com a realidade daquela época. Tudo pode ser comprovado fora do corpo, tudo, desde que a pessoa esteja lúcida e seja capaz de dizer, eu vi fulano, eu vi isso, eu vi aquilo. E aí você volta com a informação e isso é comprovado depois. Mas esses casos com outras pessoas é magnífico. E isso inclusive é chamado de projeção conjunta. Quando duas ou mais pessoas se encontram fora do corpo. Ele contou alguns, mas tem vários relatos, por exemplo, que eu já vi de casais que estavam separados, com saudade um do outro, por exemplo, está num momento bom, aí eles saem do corpo, se encontram fora, fazem algo, voam, têm informações, vão para um determinado local. No dia seguinte, os dois falam, eu vi isso, eu vi aquilo. Um complementa a história do outro. Não, eu também vi. Olha que incrível. Todo mundo, tudo ali bate perfeitamente com a história que foi feita. Olha o caso que ele falou ali das pessoas ali quando ele desceu. Todos tinham comentado que estavam lúcidos que fizeram isso. O Saulo conta e bate exatamente com o que foi relatado ali. Então, você só não acredita se você não quiser. Mas o importante, aí eu tenho que dizer, preciso falar isso. O importante não é acreditar. Alexandre, eu acredito que existe vida após a morte. Acredito na saída do corpo. Acreditar não é suficiente. É um pedacinho da coisa. O principal é a autocomprovação, você tendo as próprias experiências lúcidas. Sair do corpo é magnífico? Sim, é magnífico. Que nem o Saulo falou, dá para fazer um monte de coisa, dá para acessar outras pessoas, dá para voar, dá para ajudar a si mesmo, ajudar outras pessoas, enfim, é magnífico. Então, eu tenho como, fica aí o meu convite, se você quiser, temos o curso EFC Experiência Fora do Corpo, gente. Eu fiz em 2 módulos, o módulo mais rápido, se você tiver pressa, são 15 aulas, e o módulo completo, são 20 aulas. O módulo completo são mais de 60 horas de aula. Atualmente, ele não está aberto ao vivo, pode ser que aconteça. Mas se você acessar o link, você vai ver tudo gravado. Ou as 15 aulas ou as 20 aulas. Mas é excepcional, porque você vai assistir as aulas, vai ver todo o conteúdo ali, em detalhes, técnicas aprofundadas, aulas novas. Por exemplo, tem uma aula chamada Travões Projetivos. Você tenta e não consegue. Por que não consegue? O que está te travando? Nessa aula eu vou esclarecer muitos dos pontos que são mais comuns de poderem atravancar o seu desenvolvimento. Tem aula de mentalidade, tem aula do que ajuda na saída, ou antes, durante e depois. É completo. Então, se você quiser fazer, fica aí a minha indicação. Agora, é muito importante estudar. Leia livros, faça o meu curso. Tem outros autores, tem outras pessoas muito bom. O Saulo já tem curso, enfim, Wagner Borges, tem várias pessoas aí que têm informações, livros, pesquise todos eles, faça o que você quiser. Se tiver afinidade, quiser fazer comigo, o curso lá está em alto nível gravado, mas o importante é estudar, se aprimorar. Seja comigo, seja com outra pessoa, tanto faz. O importante é que você foque no seu desenvolvimento
pessoal. Se você quiser saber, olha o primeiro comentário desse vídeo aqui, tem um comentário fixado. Lá tem um link para você saber mais, para ver se te interessa, para ver se é o seu momento e se vale a pena fazer comigo, tá bem? Então é isso, se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias projetivas para vocês, até a próxima, valeu!